a partir do versículo 17. Carta aos Romanos, capítulo 2, a partir do 17. Estamos dando sequência à série de mensagens na Carta aos Romanos, um manifesto sobre a justificação pela fé somente. E nessa manhã nós vamos meditar no seguinte tema: a pertença religiosa, o fato de pertencermos a uma religião, não impressiona ao Senhor da religião. A pertença religiosa não impressiona ao Senhor da religião. Veremos por quê. Carta aos Romanos 2, 17 ao 29, acompanhe a leitura, por gentileza. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a si mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Que o Senhor nessa manhã nos abençoe com a leitura e com a exposição da sua santa e bendita palavra. Você é uma pessoa orgulhosa? Não responda. Você conhece pessoas que precisam ter a última palavra na discussão, em todos os aspectos? Vamos imaginar que você diga para alguém: olha, eu comprei um carro novo. Não, mas eu comprei 2 carros novos. Olha, a gente tem uma casa na praia. Vocês têm uma casa na praia? Ah, que legal. Nós temos uma casa e um apartamento na praia. Conhece gente assim? Mesmo quando a coisa é negativa. Olha, eu fui acometido de Covid nesse período. Eu peguei 3 vezes. Não, mas a minha mãe teve um câncer de pele. A minha avó, a minha bisavó, a minha trisavó também tiveram. Gente que não pode ficar atrás na discussão. Se orgulha das coisas boas, se orgulha inclusive das coisas más, mas tem que ser melhor do que o outro. Parece que é alguma coisa parecida com isso que Paulo está tratando aqui, em relação particularmente aos judeus.
Sim, Paulo se dirige ao povo da aliança. E ele se dirige em termos que deixam os judeus perturbados. Talvez como que dizendo, como este homem vem até nós e lança tais palavras, tais questionamentos contra nós. Quem é Paulo para nos acusar dessas coisas? Será que ele, que também é um homem da aliança, um judeu, será que ele não sabe quem nós somos? Será que ele não sabe que nós somos o povo escolhido do Senhor? Nós somos a menina dos olhos de Deus? É claro que Paulo sabia. Paulo era um judeu. Aliás, Paulo era um judeu que superava em conhecimento a outros que eram mais experientes, mais velhos do que ele. Paulo era um homem a quem Deus deu sabedoria. Paulo era um judeu zeloso da lei. Alguém que foi alcançado pela graça de Deus, transformado pelo poder de Deus. Paulo sabia exatamente aquilo que ele estava falando. Porque Paulo outrora também pensava como estes judeus. E o que Paulo diz para eles? E daquilo que Paulo diz para eles, o que se aplica a nós? Vejamos. Em primeiro lugar, Paulo deixa muito claro uma coisa. Os judeus se orgulhavam da sua religião, mas se orgulhavam de uma maneira pecaminosa. O versículo 17 nos lembra que Paulo está falando dos judeus religiosos. Não eram judeus assim, né? Eu nem sei se na época tinha judeus não praticantes, como temos hoje, inclusive, crentes não praticantes. Vivemos num país em que sempre nos acostumamos a ouvir as pessoas dizendo, eu sou católico, praticante. Não sou praticante. Tem classificação no censo, católico ou não praticante. Mas agora também tem classificação no censo, evangélico não praticante. Esse é o país em que vivemos. Eu não sei se a época tinha judeu não praticante, mas Paulo efetivamente está falando com judeus religiosos, judeus que observavam a lei, levavam a lei a sério. Gente que se colocava numa posição de moralmente superiores. É verdade que algumas pessoas podem ser moralmente boas, mesmo ímpios. Falamos já sobre isso aqui. Mas podem ser moralmente boas e não religiosas necessariamente. E tem gente religiosa que não é moralmente boa. Mas Paulo fala com judeus que eram religiosos e que se viam como moralmente bons, superiores. E ele lista motivos de orgulho desses judeus. É eles quem dizem isso. Não é? Paulo, sabendo do que eles pensavam, diz: tem por sobrenome judeu. Ou seja, eles eram orgulhosos de sua nacionalidade, da sua origem, da sua etnia, felizes por serem judeus. Era gente que repousava na lei, ou seja, que se orgulhava em ter a lei e conhecer a lei que Deus revelou a um ancestral deles, Moisés, no Monte Sinai. Um povo que se gloriava-se em Deus, ou seja, no fato de que Deus os havia escolhido dentre todos os povos. Deus escolhe aquele povo, e eles se orgulhavam disso. Nós somos a nação escolhida. Nós somos o povo que conhecemos a vontade de Deus e que aprova coisas excelentes. Ou seja, aqueles judeus estavam capacitados a tomarem decisões éticas de maneira correta.
e também estavam prontos a reconhecer caminhos errados que os outros seguiam. Seguindo a lei, suas regulações detalhadas, isso dava a eles um senso de que estavam agradando a Deus, sobretudo quando se comparavam com os demais. Nós observamos a lei de Deus, nós sabemos tomar decisões adequadas segundo a lei de Deus, nós não agimos como os demais, não somos pagãos, ímpios, gentios como os demais, porque nós somos instruídos na lei. Eles não apenas tinham a lei, mas dominavam a lei, eram capazes de recitá-la, fazer referências cruzadas, ir fundo nos detalhes da lei. Eles também se viam da seguinte forma: nós somos guias dos cegos. Eles sabiam que poderiam enxergar adequadamente, que não estavam mais nas trevas, no obscurantismo. Não, eles conheciam a lei de Deus, a lei que é capaz de iluminar o caminho. E eles tinham como incumbência espalhar a lei, eles eram guias de cegos. Paulo não está dizendo que há alguma coisa de errado nisso. Não, não é errado isso. Necessariamente não. Conhecer a lei de Deus, observar a lei de Deus, ser alguém moralmente adequado segundo a lei de Deus. Mas o problema é que eles repousavam na lei, apoiavam-se, se apoiavam na lei. Eles fizeram da sua condição étnica, da sua nacionalidade, do fato de serem judeus e do fato de conhecerem a lei, um sistema de salvação. A ideia é: eu observo a lei, eu sou moralmente superior, Deus gosta de mim, Deus se agrada de mim. Eles desprezaram a salvação que é pela graça, mediante a fé. Eles não entenderam que nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei integralmente. Se alguém tropeça em um só ponto da lei, se faz culpado de todos. Mas eles confiavam de que eu sou judeu e conheço a lei, sou salvo, estou tranquilo em relação a Deus. Não, de maneira alguma. O moralismo, meus irmãos, essa condição que faz com que pessoas se achem superiores a outras, normalmente fazendo, obviamente, esse exercício de comparação: eu não sou como ele, como a oração do fariseu em relação ao publicano lá no Evangelho. O moralismo é uma das maiores religiões do mundo. Sim, uma religião. É um sistema religioso, onde as pessoas se enxergam de fato como sendo melhores do que as outras. E acham, porque são melhores do que outros, talvez moralmente mais adequados, acham que com isso agradam a Deus. Tim Keller, no seu comentário da carta aos Romanos, diz o seguinte em relação a isso: o moralismo é extremamente comum e sempre tem sido, é a maior religião no mundo hoje. É a religião das pessoas que se comparam com as outras, que dizem que são muito mais decentes do que as outras pessoas e concluem: se há um Deus, Ele certamente me aceita porque eu sou uma boa pessoa. Mas como saber se nós não viramos também cristãos moralistas? Se eu repouso a minha confiança em qualquer coisa que eu faça, se eu deposito a minha fé, a minha esperança de aceitação de Deus pelo fato de que, mas eu sou presbiteriano, eu fui batizado, eu professei a fé, eu canto no coral, eu sou até pastor,
sou diácono, canto no grupo de louvor. Eu vim até no café do Dia dos Pais. Se eu coloco a minha confiança nisso, aqui a gente não tem isso, né? Mas tem igrejas, e não é uma crítica, só um fato, tem igrejas que tem carteirinha de membro, já viu? Eu já tive carteirinha de membro, quando era da Assembleia de Deus, tinha carteirinha de membro, tinha que carimbar, todo ano tinha que carimbar a carteirinha, para dizer, está em comunhão. Né? Se fosse visitar uma igreja, você não, a sua Assembleia dava aquela carteirada, tirava a carteira, sou membro da Assembleia de Deus e tal. Opa, então beleza. Né? Tem igreja que ainda usa esse sistema de carteirinha de membro. Eu tenho carteirinha de pastor, viu? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Está meio apagadinha. Tem a carteira de ministro, mas tem essa carteirinha aqui de identidade do pastor presbiteriano. Se a minha confiança está no fato de que, olha, está aqui meu nome numa carteirinha de membro da igreja presbiteriana, eu estou perdido, meus irmãos. Eu estou perdido. Porque eu sou um miserável mesmo. E aqueles judeus não se davam conta disso. Como muitos de nós não se dão conta disso. Nós somos pecadores. Nós não temos nada a apresentar diante de Deus. Todas as nossas melhores obras são trapos de imundícia, diz a palavra. Ninguém pode se levantar diante de Deus, Senhor, eu sou aceitável diante do Senhor. Não. Não somos. Nós vivemos pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu posso sim me orgulhar, num sentido positivo, né? Eu dou graças a Deus porque eu sou presbiteriano. A nossa igreja fez 163 anos. Louvado seja o nome do Senhor, pelo avanço da obra missionária da nossa igreja. Está pregando o Evangelho, mas eu não posso perder de vista do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, reeleito, até o irmão que está sendo recebido, quem sabe agora de manhã, em alguma igreja nossa, por profissão de fé ou por batismo, ou um bebê que está sendo batizado agora. Todos são pecadores imperfeitos. E o fato de pertencer à igreja presbiteriana, ou a qualquer outra igreja, só esse fato em si, não resolve a nossa condição diante de Deus. Mas vamos em frente. Paulo, com isso, então, apresenta um outro argumento. A religião pode se tornar uma prática hipócrita. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a si mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, rouba os templos dos ídolos? Paulo lista então 3 maneiras através das quais a moral autoconfiante judaica não pratica aquilo que prega. Primeiro, rouba. Segundo, comete adultério. Terceiro, abomina a idolatria, mas comete sacrilégio, ou seja, rouba os templos. Alguns comentaristas dizem que isso acontecia de fato, de verdade, que judeus roubavam de fato os templos dos pagãos. Olha que coisa maluca, gente. O moralismo é inconsistente em nosso comportamento. Nós temos a lei, mas não guardamos a lei. Nós quebramos a lei o tempo todo. Nós agimos de maneira hipócrita. Ocasionalmente isso acontece. A gente efetivamente pode vir a roubar mesmo. Lembram da oração lá dos parlamentares, agradecendo a Deus pela propina? Lembram disso? Já tem alguns anos, não sei se talvez os mais novos não lembrem. A pessoa dando graças a Deus pelo dinheiro da propina. Gente, que maluquice é essa? Que mente cauterizada pelo pecado é essa? A pessoa corrupta, recebendo o dinheiro da corrupção e dando graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse dinheiro. Gente, que coisa maluca é essa? Mas gente que se enxergava como religiosa, como gente crente. Talvez a nossa hipocrisia não se observe numa coisa tão escancarada assim.
mas talvez em pequenos delitos, pequenas transgressões. Paulo lembra que há pecados contínuos do coração. Paulo está em sintonia com o pensamento de Jesus em Mateus 5, de 21 a 48, quando o Senhor Jesus inclui os motivos do coração como ações pecaminosas. Parênteses, para mais uma vez dizer de uma decisão agora do nosso Supremo Concílio, que considerou que não apenas a prática sexual diversa daquilo que é prescrito na Escritura é pecado, não só a prática, mas a intenção de praticar também é pecado. Uma decisão muito importante. Alguém pode pensar, pastor, mas isso é óbvio, está na Bíblia. Mas há uma discussão hoje no mundo evangélico, mundo afora. Não, mas é só a prática que é pecado. Não! A intenção do coração também é pecado. Abra sua Bíblia em Mateus 5, 21. Vamos ver um pedacinho disso, para a gente lembrar do que o Senhor Jesus está falando aqui. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aí, por aí vai, o Senhor Jesus continua dizendo, não é só a atitude, não é só o ato em si, mas é a intenção do coração. Paulo capta o ensinamento do Senhor Jesus para lançar no rosto dos religiosos judeus e no nosso a hipocrisia que por vezes está tão presente entre nós. A verdadeira religião então envolve tanto os motivos do coração como os atos físicos. Nós podemos efetivamente rejeitar ajoelhar-se diante de um ídolo de madeira, mas podemos estar adorando o mesmo ídolo em nosso coração. Se nós deixarmos que o poder, o conforto, a aprovação, as posses, o prazer, o controle dominem a nossa vida, nós não estaremos nos ajoelhando diante de um ídolo visível, mas ainda assim seremos idólatras. Se nós nos descansamos em nossas conquistas espirituais, se nós acreditamos o nosso sucesso, a aprovação de um Deus que nos vê moralmente superiores, nós somos hipócritas. A verdadeira religião observa a intenção do coração e a prática, viver de acordo com aquilo que se crê. Por isso, a gente pode extrair do ensinamento de Paulo também que o moralista não impressiona a Deus, mas o aborrece.
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A fraqueza fatal do moralismo é que ele não pode proteger ou prevenir o coração do pecado. Tudo que o moralismo pode fazer é esconder o pecado. A religiosidade não tem resposta para isso e nem poder para remover o egoísmo, a luxúria, a inveja, a raiva, o orgulho e a ansiedade. O resultado é que o moralismo desonra a Deus. A vida do legalismo religioso é sempre desagradável para quem está fora da fé. Um moralista, um religioso legalista sempre será esnobe, porque acha que é uma pessoa boa, sempre será muito sensível, afinal a sua bondade, a sua justiça não podem ser depreciadas. É aquele crente mimimi, né? Não, se a sua moralidade, a sua justiça, o seu valor for questionado, não, acabou o mundo. Sempre será alguém julgador, alguém que vai olhar para o outro como pior do que ele, olhar de cima para baixo, mas também sempre será alguém ansioso, porque cobra a si mesmo, nunca se achará suficiente. Paulo estava dizendo para aquelas pessoas que se achavam a luz do mundo, mas o mundo achava a religião deles totalmente sem atração. Nós somos guia de cegos, nós somos a luz do mundo, mas o mundo estava enxergando aquelas pessoas de maneira muito depreciativa, negativa. Não havia efeito algum no mundo, eles não estavam salgando e não estavam iluminando, eles viviam só para si mesmos, viviam encastelados, como uma casta superior, olhando só para si mesmos, sem comunicação com o mundo, estavam satisfeitos consigo. E, meus irmãos, esse é um risco que nós também cometemos, que nós corremos, melhor dizendo, vivermos só para nós, nos vermos satisfeitos conosco. Na sexta-feira o conselho se reuniu aqui atrás, na sala, e dentre as coisas que nós conversamos, alguém comentou: pastor, quando foi feita essa sala aqui, quando estendeu a igreja para trás, não foi numa perspectiva de que se a igreja crescesse, a gente avançasse? Bom, eu não acompanhei isso, obviamente, não estava aqui, né? Mas imagino que em algum momento foi essa a perspectiva. Ótimo. A gente não pode abandonar a ideia de que a gente precisa realmente crescer e que o conselho deveria se ver envolto na resolução desse conflito. Como é que a gente faz agora? Porque não cabe mais. Vamos quebrar tudo aqui e vamos estender? A gente está pensando numa reforma aqui. Já adianto, viu, irmãos? A gente está pensando numa reforma aqui, ó, interna, igreja. Né? Já até contratamos uma pessoa para fazer um projetinho para nós aqui. Um projeto, projetinho não, um projeto, né? Para nós aqui. Tenho certeza que vai ficar muito bonito. Vamos trocar esse tablado aqui de madeira por um de concreto. Mas alguém pensou, mas vai colocar o de concreto e se precisar quebrar para avançar? A gente quebra em nome de Jesus. E que bom se precisar quebrar para avançar. Que bom. Sandra, se coloque de pé, por favor. Isso, você mesmo. A Sandra é a esposa do Mineirinho, né? Ele pediu para a gente chamar ele de Mineirinho, tá? Porque o nome dele é meio diferente, assim, tá? Então, não é isso aí, Mineiro? Pode chamar de Mineirinho mesmo, né? Sandra mandou uma mensagem para mim: pastor, o que eu posso fazer na igreja? Como é que eu posso colaborar? Falei: minha irmã, você já se envolveu? Eles são oriundos da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você já atuou aonde na igreja? Mandou uma lista de umas 15 atuações. Ela já fez teatro, coral, recepção, já fiz isso.
Faço bolo, faz bolo também? Pão de queijo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, Sandra, pode sentar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles chegaram na igreja agora. Ela falou, pastor, não dá para ficar no banco, não. Eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. Eu lembro, coral, cantata de Natal. Maiara, Sandra, Maiara, já entraram em contato. Já sei que a Sandra é soprano, vai cantar na cantata de Natal. O que eu quero dizer é como é bom ver gente chegando na igreja. Eles são irmãos em Cristo, vieram de outra igreja. Jennifer está ali, ó. Ciências, como que é isso? Estudante de ciências atmosféricas. É física e matemática, não consigo nem imaginar. Mas que coisa boa ver gente chegando aqui, né, participando com a gente. Como é bom ver a igreja chegando gente. Mas como é bom se mais gente que não conhece a Cristo chegar aqui e for alcançada pela graça e encontrar aqui uma igreja não hipócrita, não uma igreja com máscaras, mas uma igreja franca, honesta, de gente que entende que é pecador. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós não escondemos isso. A gente não disfarça, pagando de bom moço, boa moça, dizendo, não, eu sou superior. Não, nós somos miseráveis pecadores. Se está bom para você assim, seja bem-vindo. Para que o pecador se sinta à vontade aqui em nosso meio, não para pecar, mas para saber que nós somos uma comunidade que atende o pecador com misericórdia, com compaixão, porque nós entendemos o que é o pecado, porque o pecado também nos afeta. Paulo continua. A ortodoxia morta não é a verdadeira religião. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Não adianta só cumprir os ritos da religião. Não adianta levantar a mão e dizer, ó, eu sou batizado. Eu professei a fé, eu sou membro da igreja, eu sou dizimista, sou ofertante, eu participo dos cultos. Não é só isso. Não adianta ser circuncidado e não cumprir a lei. Se o incircunciso, se o gentio cumprir a lei, ele vai julgar você que não cumpriu. A ortodoxia, ou seja, eu observo os ditames, sou reto na observação dos ditames da religião, mas não há amor, não há misericórdia, não há compaixão, não há humildade em mim, isso não vale de nada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não vale nada. A ortodoxia morta é uma forma de cristianismo onde as doutrinas básicas são assumidas, mas elas não trazem nenhuma diferença interna. É uma coisa de fora para dentro, mas o verdadeiro evangelho nos transforma de dentro para fora. Tudo o que fazemos flui de quem somos. O que importa é ter a realidade do que o sinal representa. Um coração circuncidado é um coração transformado, que ora, que clama, que se humilha diante de Deus, que ama a Deus, que ama o próximo. Não adianta só cumprir tabela. A gente precisa ser de verdade. Não adianta aparentar ser. A gente tem que ser mesmo. Você é presbiteriano do Brasil, você é presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Jaraguá, seja presbiteriano mesmo, de verdade, seja antes crente de verdade.
eu devo ser. Você também deve ser. Sem vergonha de ser o que é. Sem medo de qualquer julgamento. Somos imperfeitos, repito, precisamos destacar isso aqui. Mas precisamos buscar a Deus em santificação. E precisamos entender que só o fato de pertencer à igreja, meu pai é crente, eu vou de vez em quando, não resolve nada. Não, mas eu fui batizado quando era criança, não resolve nada. Você tem que nascer de novo. Se você nasceu de novo, aí, ok, joia. Porque a verdadeira circuncisão, diz o apóstolo Paulo, ou para nós, o verdadeiro batismo, não é o exterior, mas o interior. O verdadeiro batismo não é só o derramar da água sobre alguém, mas é o novo nascimento produzido por Cristo. O batismo, o sinal externo, representa a graça interna que já foi aplicada por Cristo em nós. Por isso que a verdadeira circuncisão não é a do corpo, da carne, mas é a do coração, é um coração transformado. O verdadeiro batismo é o batismo que atinge um coração transformado, é o batismo aplicado pelo Espírito Santo em nós, que transforma a nossa vida, que faz com que o nosso sistema de valores, as nossas crenças, a forma como nos relacionamos com as pessoas, isso mude. Pastor, mas o meu jeito é assim mesmo, eu sou brabo, eu sou irado, eu sou uma mulher decidida, um homem decidido, e eu sou assim mesmo, não levo o desaforo para casa, e pau que nasce torto não endireita, pastor. Quer cantar comigo? Vai cantar comigo agora aqui? Havia um homenzinho torto que morava na casinha torta. O homenzinho era todo torto e andava no caminho torto. Um dia a Bíblia ele achou e tudo que era torto Jesus endireitou. Para Jesus não tem pau torto que não endireite. Jesus endireita. Pastor, será que dói quando Jesus endireita? Dói, mas endireita. E é sempre para o nosso bem, sempre para a glória dele. Hoje em dia as pessoas, na internet afora, é muito presente isso, né? Menos religião, mais Jesus. Mas a verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Sejamos religiosos, mas religiosos de verdade. A verdadeira religião. Não sejamos hipócritas, não sejamos de aparência, não nos orgulhemos do fato de pertencermos à igreja X ou Y, Z, ou sermos um oficial da igreja, ou líder na igreja. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que essa seja a nossa glória, conhecer a Cristo. E antes, ser dele conhecidos. Que ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Oremos mais uma vez. Pai bendito, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, após ouvirmos a Tua palavra, após meditarmos no texto sagrado, e observarmos o apóstolo Paulo apontando, ó Deus, para a vida dos judeus da época, circunstâncias que poderiam até ser agradáveis aos olhos humanos, mas que não passam pelo escrutínio do Senhor. Paulo também aponta para nós mesmos e nos mostra que a verdadeira religião não é uma religião de aparências,
mas uma religião de verdade, onde o coração foi transformado pelo poder de Deus, onde um coração transformado enxerga quem é, enxerga o outro com compaixão, não descansa no fato de ser um religioso, pertencente a uma igreja, mas descansa no fato de pertencer a Cristo, de ser por Ele conhecido, de ser amado pelo Senhor. Ó Deus, que sejamos religiosos assim, religiosos que amam a Deus, que amam ao próximo, que enxergam a si mesmos com honestidade, que julgam a si mesmos e corrigem a conduta, que são capazes de enxergar os erros e de procurar mudar. Uma mudança que glorifica o teu nome, uma mudança que pode ser percebida pelas pessoas à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti não podemos fazer isso. Então ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Eu podia estar todo orgulhoso aqui hoje, viu? Porque, aliás, eu podia falar, eu tenho e vocês não têm. Eu vou mostrar. Olha aqui. A meia do Super Pai. Você tem? Aqui, ó. A minha foto da minha filha, Super Pai. Eu tenho a meia do Super Pai, você não tem, né?